E o tema da nossa mensagem nessa manhã, como prometido semana passada, onde eu ministrei uma palavra que o tema era A Cruz Continua Pesada. Hoje nós vamos fazer a parte 2 dessa mensagem. Então o tema da nossa mensagem é A Cruz Continua Pesada. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, e nós vamos ler apenas o versículo 17. Quem me acompanha aí durante alguns anos sabe a minha forma de pregar, de ministrar, e hoje eu vou pregar de uma forma um pouco diferente. Vou ministrar essa palavra de uma forma um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, diz assim: Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Vamos novamente? Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então feche teus olhos, vamos orar em prol dessa palavra dessa manhã. Peça ao Senhor que o Senhor fale com você nessa manhã de uma forma poderosa, de uma forma especial. Sabe, não permita sair daqui da mesma forma que você chegou. Nós vamos ministrar aqui nessa manhã uma palavra falando sobre a cruz. Sabe, irmãos, e a palavra mais poderosa que pode existir é a palavra da cruz. Se nós não nos convertemos, se nós não nos quebrantamos diante da palavra da cruz, irmãos, nós temos que rever. Peça ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã reunidos como a tua igreja, como o teu povo, como a tua noiva. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã de uma forma poderosa, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra ministrada venha exaltar ao Senhor, e que a palavra ministrada venha atingir os nossos corações, Pai, de tal forma, Pai, que nós saiamos daqui dessa manhã pessoas transformadas pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Se for da tua vontade, que haja cura nessa manhã, que haja transformação, que haja metanoia, Pai, que haja restituição, que haja salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, com a tua noiva. Nós estamos aqui reunidos, Pai, para te exaltar e para nos preparar para aquele grande dia, nos encontrarmos com o Senhor. Prepara-nos, Pai, prepara-nos para aquele grande dia, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco e não permita, Pai, que nada venha do meu coração, mas que tudo venha direto do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Então esse é um versículo forte, é um versículo que fala muito. Na verdade, esse versículo é o início de um processo que é um divisor de águas na humanidade, porque até então Jesus havia caminhado sobre essa terra, Jesus já tinha separado os seus discípulos, Jesus já tinha feito sinais, maravilhas aqui nessa terra. Só que aqui agora, nesse momento, nós vamos ver Jesus sendo aprisionado, Jesus sendo preso, Jesus sendo torturado, Jesus sendo massacrado. E é o que nós vamos ver aqui nessa manhã. Nós vamos falar sobre essa cruz. Na semana passada nós falamos sobre Evangelho de Lucas, nós falamos lá no capítulo 9, onde nós falamos da cruz que Jesus deixou para que nós carregássemos. E nós falamos sobre o capítulo 9, onde fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E nós falamos sobre cada ponto aqui desse versículo, sobre quem quiser vir após mim, sobre o negue-se a si mesmo, sobre o tome a sua cruz diariamente e o siga-me. Porém, nessa manhã é um culto de Santa Ceia, e nós vamos falar sobre a cruz mais pesada que já existiu. Pesada pelo peso da madeira e também pelo peso espiritual que havia naquela cruz, porque quando falamos da cruz de Jesus, Ele está carregando ali sobre aquela cruz o peso do pecado de toda a humanidade.
Então é a cruz mais pesada que já existiu, é a que Jesus carregou. E para a gente poder falar sobre essa cruz, nós precisamos voltar no tempo. E eu quero que você empreste aí o seu coração para Jesus durante alguns minutos, porque na verdade, quem gosta de história de amor, irmãos, o Leonardo gosta, você sabe, né, irmão? Que ele gosta, né? Ele gosta do... Não, por favor. O Leonardo gosta de quê, irmãos? Já pode espalhar lá no jiu-jitsu. E aí, irmãos, quem gosta de histórias de amor, na verdade, é a história de Jesus da cruz, né, pastor Genecardes? É a maior história de amor que já existiu. Porque João 3,16, talvez o versículo que nós mais conhecemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós vamos ver a maior prova de amor que já existiu, porque Deus estava entregando o seu Filho para salvar uma humanidade pecadora, uma humanidade que não merecia, uma humanidade que estava morta e caída, é o que nós vamos ver aqui. Então vamos voltar mais ou menos uns 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, ali em Israel, Jesus caminhando pelas ruas de Israel, e agora Jesus chegando no final do ministério dele, Jesus chegando até os seus discípulos em João 14, os discípulos ficando ali preocupados, porque Jesus estava falando para eles já que ele iria ter que morrer, ele iria ressuscitar, mas eles não entendiam isso ainda, e eles ficaram preocupados. E ali naquele lugar, naquele cenáculo, Jesus vira para os discípulos e fala: ei, Pedro, Tiago, João, André, calma aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. E ali Jesus estava acalmando um coração turbado daqueles homens, um coração angustiado. Então eu já quero começar essa manhã, essa palavra falando para você. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas talvez você chegou aqui com um coração ansioso, um coração turbado, preocupado com as coisas da vida. Deixa eu te falar, as coisas da vida são passageiras. Nós vamos viver aqui nessa terra 80, 90, alguns chegam até 100 anos, mas isso vai passar, e o que Deus tem preparado para cada um de nós é maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar aqui nessa terra. Então fique firme com o Senhor, acalma o seu coração, acalma esse coração ansioso, turbado, talvez um coração aí, sabe, tão fadigado pelas coisas da vida. Acalme o seu coração. E Jesus caminhou com os discípulos. João 15 vai mostrar que ele falando, ele é a videira verdadeira. Logo depois vem o capítulo 16, 17, chegamos no 18 de João, e ali começa Jesus sendo preso. E é aqui que nós vamos começar. Jesus, ele é traído por um de seus discípulos, e Jesus, ele acaba sendo entregue nas mãos daqueles soldados. E a Bíblia fala que logo após, Jesus é levado diante das autoridades e condenado à morte de forma injusta. Jesus não merecia, Jesus não tinha cometido crime algum, Jesus não tinha feito nada de errado, porém ele foi condenado à morte. E agora Jesus, ele é espancado, Jesus, ele é açoitado. A Bíblia fala que Jesus foi dilacerado, e ele agora recebe uma coroa de espinhos em sua cabeça. E como se já não bastasse essa sessão de tortura, agora eles obrigam Jesus a carregar uma cruz. Jesus já havia apanhado. Quem assistiu aí o filme Paixão de Cristo, dizem os estudiosos, teólogos, que aquele filme foi o que mais se aproximou de uma realidade, da realidade que Jesus enfrentou. Porém dizem que ainda nem chegou perto. Para a gente poder imaginar o nível de tortura, o nível da barbárie que cometeram com Jesus. E ainda obrigam Jesus a carregar a cruz. Porém o ato de carregar essa cruz acabou se tornando o símbolo central do cristianismo. Acabou se tornando ali o símbolo central. E essa cruz, ela representa sacrifício, redenção e amor. Mas ao mesmo tempo ela representa dor, rejeição e humilhação. Então a cruz, ela representa, na verdade, tudo em nossa vida. A cruz de Jesus representa tudo: sacrifício, repita comigo, sacrifício,
redenção e amor. Dor, rejeição e humilhação. A crucificação era o método de execução mais humilhante e brutal feito pelo Império Romano. E esse tipo de execução era reservado para os piores criminosos. Somente os piores criminosos passavam por isso, por essa tortura toda. Escravos e rebeldes também passavam. E o condenado, ele era obrigado a carregar sua cruz até o local da sua execução. E esse trajeto, ele é conhecido como a Via Dolorosa. É o trajeto onde o criminoso, que é o nosso Senhor Jesus, teve que percorrer. Essa Via Dolorosa, ele tinha que levar essa cruz da onde ele estava, passar pela Via Dolorosa, até chegar ao lugar da caveira, chamado em hebraico de Gólgota. Ou seja, Jesus teve que percorrer esse caminho. E o interessante é que isso era para quê? Para humilhar o condenado, e também para poder desencorajar a desobediência dos demais. Ou seja, eles batiam no condenado, faziam com que esse condenado carregasse a sua cruz, passando pela cidade, pelo centro da cidade, para que todos pudessem ver, ficarem assustados e não cometer crime algum, porque o governo, o Império Romano é muito forte, é cruel, então eles queriam amedrontar também as pessoas. E foi nesse trajeto, irmãos, que aparece um homem na história, porque a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, não precisa abrir, lá no versículo 32 fala: e ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ou seja, aqui a Bíblia nos mostra que Jesus estava exausto, por ter apanhado, e por carregar o peso daquela cruz. Chegou um momento que Jesus não conseguiu mais carregar aquela cruz, e fala que eles encontraram esse homem de Cirene, chamado de Simão, Simão Cirineu, e os soldados obrigaram esse homem a carregar a cruz juntamente com Jesus. Obrigaram. Agora o que eu quero te chamar a sua atenção é que esse homem provavelmente estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Esse homem era de uma outra cidade, de um outro povo, e ele estava ali somente para comemorar a festa da Páscoa. E agora esse homem se encontra nessa situação de inesperada, na verdade, né? Uma situação inesperada, onde ele tem que ajudar um condenado, um criminoso, aos olhos dos homens, a carregar a sua cruz. Porém, irmãos, esse homem acabou desempenhando um papel crucial na narrativa da salvação. Um homem que estava em um determinado lugar e que foi pego de forma inesperada, mas que acabou participando dessa narrativa da salvação, onde ele agora faz parte disso. Afinal de contas, ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E o que é uma aplicação para nós nessa manhã? Situações inesperadas acontecem em nossas vidas. Situações inesperadas acontecem em nossas vidas. O que nós não podemos é deixar de carregar a nossa cruz. Se você é um cristão, se você sente que foi chamado por Jesus, a cruz é para todos. A cruz é para todos aqueles que se intitulam como cristão. E o que é tomar a sua cruz? Nós falamos na semana passada, é negar a si mesmo, é deixar as coisas dessa vida, é entender que nós temos que abandonar algo, que nós temos que morrer para poder viver, que nós temos que abandonar algo para poder ganhar aqui na frente. Então o verdadeiro discípulo carrega a cruz. O verdadeiro discípulo é aquele que segue Jesus carregando a sua cruz. Porém, seguir Jesus é muito bom, até a gente descobrir para onde ele está indo, né? E ele está indo para a cruz, e ele está indo para o Gólgota, e ele fala: ei, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então às vezes é preciso abrir mão de algo, às vezes é preciso abandonar algo, às vezes é preciso deixar o eu de lado para que Jesus cresça.
Às vezes cantamos canções maravilhosas, como foi ministrado aqui nessa manhã, sabe, que eu diminua, que Cristo cresça. Hoje não cantou essa, mas tem, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. E é muito bonito, é muito fácil cantar, só que viver que é o difícil. E todas as manhãs nós estamos falando aqui na Igreja Batista que nós estamos formando não um aglomerado de pessoas, não multidão. Nós queremos ter aqui 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, mas que sejam discípulos de Jesus. Então aprenda isso. Para você carregar a sua cruz, você vai ter que abrir mão de algo. E você sabe o que você tem que abrir mão. Eu não sei, eu sei o que eu tenho que abrir mão. E você também deve abrir mão de algo, deixar algo para trás. Sabe, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te impedindo de seguir Jesus, abandone nessa manhã, para a glória de Deus. Sabe, talvez você está pensando aí, pastor, mas a cruz está muito pesada, eu não estou aguentando, eu estou me sentindo fraco, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho passado, a cruz que eu estou carregando durante anos é muito pesada, e eu não encontro mais forças. Sabe o que eu digo? Amém por isso. Amém por isso que você se sente fraco. Amém por isso, porque a Bíblia fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando nós sentimos que estamos fracos, que nós não temos mais forças para carregar essa cruz, é onde nós colocamos Deus no centro. E aí sabe o que é melhor de tudo, irmãos? Aquele que se torna dependente de Deus, Ele próprio ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinhos, às vezes queremos ir com a força do nosso braço, e aí não vai, quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa manhã, para você falar: Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor, me ajude a carregar essa cruz, assim como o Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, que o próprio Deus nos ajude a carregar a nossa cruz, nos dando força, coragem, fé, ânimo. Sabe, você tem um chamado de Deus para a sua vida, e não perca isso de foco, não perca. Quando você pensar em olhar para as dificuldades, pensar em olhar para o peso da cruz, você vai lembrar de Hebreus: os meus olhos têm que estar firmemente firmados no autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Firme os seus olhos em Jesus, amém, irmãos? Amém. E agora Jesus está no Gólgota. Agora Jesus carregou a cruz pela via dolorosa, e Ele chegou até o Gólgota. Eu quero que você comece a visualizar essa cena. E a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 25, fala: e a hora terceira, quando o crucificaram. A hora terceira do relógio lá de Israel, o que para nós significa 9 horas da manhã. Então às 9 horas da manhã Jesus chega até o Gólgota, quase nesse horário que nós estamos iniciando o nosso culto. Na verdade é o horário que nós iniciamos o nosso café da manhã, e que vocês estão convidados a participar do café da manhã junto conosco, tá bom? Todos os cultos aqui da Igreja Batista, 9 horas da manhã, a gente começa ali a preparar um café da manhã abençoado, e você está mais do que convocado, tá bom? Pastor, mas não é todo domingo que eu consigo levar algo, irmãos? Aqui se você não tiver condição, não precisa trazer nada. Aqui a igreja serve vocês, amém? O que nós queremos é estar junto com os irmãos em comunhão, no partir do pão. É a igreja de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ali ao 47, né? Eles tinham tudo em comum, partiam o pão, oravam juntos, cultuavam juntos, ceavam juntos. Então essa é a Igreja Batista, amém? Amém. Então às 9 horas da manhã penduram Jesus ali naquela cruz, e a Bíblia fala que era a hora terceira quando o crucificaram. Porém no versículo 33 de Marcos capítulo 15 fala: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Ou seja, 9 horas crucificam o nosso Senhor Jesus. Do meio-dia às 3 horas da tarde, a Bíblia fala que houve trevas sobre a terra, ou seja, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra. E o interessante, irmãos, é que há uma profecia lá em Amós, no capítulo 8, no versículo 9, fala assim, ó: e sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus,
que farei que o sol se ponha ao meio-dia, meu Deus, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. Olha só, irmãos, então nada na Bíblia acontece por acaso, nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, porque o nosso Deus é perfeito, amém? Então lá atrás houve uma profecia, que naquele grande dia, o Senhor cobriria a terra de trevas, de escuridão, exatamente ao meio-dia, 3 horas de escuridão, 3 horas de trevas. Mas o interessante, será que você já parou para pensar, o que aconteceu nessas 3 horas de escuridão, nessas 3 horas de trevas? Afinal de contas, 9 horas da manhã, nosso Senhor Jesus é crucificado, meio-dia, uma escuridão paira sobre Israel, sobre a terra, e é do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então o que aconteceu nesse período? Talvez um pouco da nossa resposta, nós vamos encontrar em Isaías capítulo 53, do versículo 4, abre comigo aí, Isaías capítulo 53, vamos ler do versículo 4 até o versículo 7, a palavra diz assim: e certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, então aqui a gente vê um pouco do que aconteceu nesse período entre 9 e 3 horas da tarde, e nesse período de escuridão. A Bíblia fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, olha que interessante. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes que há nesse texto de Isaías capítulo 53. E o primeiro, que nós temos que aprender e entender, que o sofrimento de Jesus não foi acidental, não foi algo que aconteceu, não foi algo que pegou Deus de surpresa, não foi algo que Deus olhou e falou: meu Deus, meu eu, né? Meu eu, estão matando o meu filho, e o que eu vou fazer? Não, irmãos, deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que Deus se agradou em moer Jesus. Ah, meu Deus, Deus se agradou em matar Jesus. É forte, né? Mas sabe por quê? Por causa de nós, por causa de você. Deus se agradou em matar o filho unigênito dele, por causa de um povo que não merecia, por causa de um povo pecador, por causa de um povo, irmãos, que toda a vida virou as costas para Deus. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, a Bíblia fala que Deus estendia as mãos sobre o povo, abençoava o povo, livrava o povo, e de repente aquela geração ia passando, e o povo virava as costas de novo para Deus.
E aí Deus mandava um juiz para ir lá, punir o povo novamente, falar com o povo. Eles voltavam para Deus, e assim vem vindo de geração em geração, até os dias de hoje, irmãos. Nós pedimos para Deus, nós recebemos de Deus, e às vezes viramos as costas para Deus na primeira oportunidade, e nos julgamos ainda, irmãos, e ainda julgamos que somos merecedores de algo. Aqui nessa igreja batista você vai ouvir, irmãos, isso: você não é merecedor de nada. Talvez em outras igrejas que você for por aí, você vai ouvir que você é um vencedor, que você é isso e aquilo. Aqui nós falamos a verdade, que nós não somos merecedores de nada, porém a graça de Jesus nos alcançou, e através dessa graça de Jesus, Ele vem nos dando bênçãos, Ele nos dá família, Ele nos dá uma igreja, Ele nos dá amigos, Ele nos dá um carro, nos dá um trabalho, nos dá o melhor de tudo que você pode ter, que é a vida eterna. Mas tudo é pela graça, porque eu mesmo não mereço nada, entende? Uma hora eu quero trazer uma mensagem aqui sobre a queda de Adão, até a gente chegar lá em Efésios capítulo 2, nós vamos entender a queda, o homem e a graça. Mas Jesus morreu na cruz por nós, e isso não foi algo acidental, não foi algo que simplesmente aconteceu, tudo fazia parte do plano redentor de Deus. Deus não, olha isso que eu vou te falar, Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Forte, né? Essa é boa para colocar no status, essa é boa, depois eu vou colocar. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Ou seja, traduzindo, Deus não nos amou após a cruz, não, Deus nos amou, irmãos, antes da cruz. Vamos lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus nos amou antes da cruz, mesmo sem merecer, Deus nos amou. Quer uma prova de amor maior do que essa? Quer um filme de amor aí maior do que esse? Nem Shakespeare, irmão, consegue escrever algo tão maravilhoso assim. Mas Deus nos amou. Quem aqui é amado por Jesus, irmãos? Então, irmãos, o sofrimento de Jesus foi necessário, porque a humanidade estava espiritualmente doente, a humanidade estava morta. Efésios capítulo 2, lá do versículo 4 e 5 fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Lindo, né? Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos sofrimento em nossas vidas e nos perguntamos: onde está Deus? Onde está Jesus, que não me ouve, que não me vê? Deixa eu te falar algo nessa manhã: Jesus está com você, amém? Jesus, Ele conhece a sua dor, Jesus, Ele conhece a sua luta, Jesus, Ele conhece o seu coração. Quando Davi diz no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ali Davi está dizendo que não vai faltar tempo de alegria, mas também não vai faltar tempo de tristeza, não vai faltar tempo de bonança, mas também não vai faltar tempo de escassez. Porém, em todos eles, em todos esses dias, Deus estará conosco. Em todos os dias da nossa vida, Deus estará conosco. Então, quando você falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esteja preparado para enfrentar os dias maus, e não abandone o seu Deus nos dias maus. Nós gostamos dessas frases, desses versículos chave, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto, irmãos, o tudo posso naquele que me fortalece, o nosso irmão Paulo estava passando, irmãos, um veneno. O cara estava falando assim: olha, na alegria eu estou com o Senhor, na escassez eu conheço tempo de felicidade, tempo de tristeza, tempo de bonança, tempo de escassez, tempo de paz, tempo de prisão, eu já vivi tudo, porém eu tudo posso naquele que me fortalece. Então essa é a caminhada do cristão aqui nessa terra,
é luta, é desafio, é alegria, é dor, mas em todos os dias o Senhor está conosco, amém? O segundo ponto, Ele sofreu por nossos pecados. No versículo 5 vai nos mostrar, que nós acabamos de ler, o versículo 5 fala: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, Ele sofreu por nossos pecados. A cruz pesada não foi por causa de algo que Jesus fez, mas foi por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E Ele foi ferido e esmagado, tomando o castigo que nós merecíamos. Nós merecíamos estar naquela cruz, nós merecíamos estar naquele lugar, mas Deus é tão bondoso, misericordioso, que Ele colocou Jesus no nosso lugar. Entenda algo nessa manhã, irmãos: não foram os fariseus que colocaram Jesus naquela cruz, não foram os romanos que colocaram Jesus naquela cruz, não, foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Foram as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ou seja, que levou Jesus àquela situação. E o terceiro ponto, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou curados, aí na versão da sua Bíblia, sarados ou curados. Ou seja, a dor de Jesus nos trouxe cura espiritual, cura emocional e eventualmente também uma cura física na eternidade. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi completo. O sacrifício de Jesus foi completo para que nós vivêssemos uma vida em comunhão com Ele aqui nessa terra, e uma vida, irmãos, maravilhosa lá na eternidade. E lá na eternidade a Bíblia fala que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lágrima, nada, 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 porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, de homem ou mulher algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o... Não, aí não, antes só você não, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Essa foi boa, lembrei de algo. Quando eu me converti, grande pastor Miguel, homem de Deus, um homem usado por Deus para me discipular, e ele brincava não, ele falava sério, e a gente estava nas primeiras reuniões, nossa, recém-convertido pastor Genecardo, e ele falava assim: porque irmãos, não pode, porque ele falava assim, né, ele falava assim: e o Senhor é meu pastor e nada me... Só que nós ficava assim, eu não sabia, ué. Ninguém de nós sabia. E ele falava: porque o Senhor é meu pastor e nada me... Aí nós não sabíamos. Falei: misericórdia, irmãos, vocês não estão lendo a Bíblia não. Falava: meu Deus, eu me converti agora, onde que está isso? Eu tudo posso naquele que me... E o irmãozinho ficava assim, fortalece, irmão, misericórdia, está na Bíblia aqui, ó. E aí a gente teve que aprender no peito e na raça. Então é isso. Tem que ler a Bíblia para aprender. Irmãos, então vamos lá, para a gente ir para o desfecho aqui da nossa mensagem. Então Deus tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que o amam, amém? Então, em Cristo há perdão, em Cristo há cura, em Cristo há restauração. Então em Cristo nós encontramos tudo. E olha aqui para mim, o sofrimento de Jesus não foi em vão, o peso daquela cruz não foi em vão. Jesus se entregou para salvar aqueles a quem Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Então se você é um salvo, você foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, amém? Então antes até mesmo de você nascer, Deus já te enxergava, Deus já sabia quem você era, e Ele já sabia que Ele ia mandar o Filho dEle para morrer no seu lugar para poder te salvar, amém? Então a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus não foi em vão, não foi em vão. Então vamos voltar naquela parte, vamos para o desfecho final. 9 horas da manhã, crucificaram Jesus, penduraram Jesus ali naquela cruz. E do meio-dia às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra, trevas sobre a terra. E ali, irmãos, às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus pronuncia suas últimas palavras.
Agora eu quero que você já imagine, vê se você consegue imaginar, o seu Jesus ali, pregado na cruz, dilacerado, arrebentado, irmãos, chicoteado, açoitado. Eu não me recordo agora, mas a Bíblia fala que aqueles soldados tinham uns cintos assim de couro, né? Azorraque. E tinha quantas pontas assim? Alguém lembra? 3, né? Depois nós vamos pesquisar, porque está gravado aqui, ó. 3, de acordo com o pastor Rodrigo. E ele pegavam aquela espécie de chicote, azorraque, e dava nas costas de Jesus. A irmã Ava já pesquisou, tá certo? Aí sim. Então eles pegavam azorrague e dava nas costas de Jesus. Então aqui agora eu quero que você finalize essa mensagem comigo, imaginando Jesus naquela cruz, arrebentado, dilacerado, e agora ele vai pronunciar suas últimas palavras, e a Bíblia fala que ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui alguns estudiosos, teólogos, dizem que esse momento de escuridão, ela pode representar tanto o pecado da humanidade, o peso espiritual que havia naquele momento, como também pode representar essa ruptura que houve entre Deus Pai e Deus Filho. E foi uma ruptura tão grande que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus, bate aqui, irmã, bate aqui. Eu sabia, eu queria desvendar. Aí, ó. Mas o do primeiro soldado foram 3, o desse aí foram 8. Então, irmãos, ela fez de tudo para desmascarar o irmão, você viu? Ela falou: não vou embora daqui sem antes. Não pode falar uma heresia dessa. É assim. Então agora Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia fala que depois de dizer essas palavras, Jesus expirou. Ou seja, Jesus morreu. Aqui chega o final da vida do maior homem que já pisou nessa terra, de um homem que só fez o bem, de um homem que realizou milagres, de um homem que fez sinais, maravilhas, de um homem que alimentou uma multidão, de um homem que não permitia que um coxo passasse à sua frente sem antes ser curado, de um homem que não aguentava ver um cego clamando: Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, o nosso Senhor não aguentava, ele olhava para trás, tocava nos olhos e era curado. De um homem que só fez o bem aqui nessa terra, de um homem que só pronunciou palavras, irmãos, de amor, de salvação, também teve de exortação, mas um homem que sempre quis o bem do próximo, de um homem que ensinou o homem caído a amar o próximo, de um homem que veio aqui nessa terra e ensinou o homem a honrar pai e mãe, a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, aqui nós vemos o final da história de Jesus aqui nessa terra, por enquanto, porque a Bíblia fala que Jesus suportou tudo isso para nos salvar. Tudo isso que foi falado, e depois você mergulhe nessa história, porque tem muito mais coisas. Ele suportou tudo isso para nos salvar. Portanto, eu quero finalizar essa mensagem te falando: não viva uma vida de condenação. É a terceira vez que eu falo que estou finalizando, né? São 7 vezes, tá, pastor Ginecar? Então não viva uma vida de condenação. Agora é com você. Nós só falamos de Jesus, agora é com você. Não viva uma vida de acusação. Não viva uma vida de condenação.
Eu não sei como tem estado a sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida longe de Jesus. O que eu tenho para te falar nesta manhã: volte correndo para o seu Pai. Volte correndo para Jesus. Não há tempo a perder. Volte correndo para a casa do Pai. Não perca mais tempo. Até quando vai ficar batendo cabeça aí fora? Até quando vai ficar aí fora, irmãos, dando cabeçada? Até quando vai ficar tentando coisas aí fora que não deram certo? E só vai dar certo com Jesus. Até quando nós vamos viver uma vida longe da casa do Pai? Hoje é uma manhã de Santa Ceia, e Jesus te trouxe aqui para essa manhã para te falar: ei, não fique longe de mim, não fique longe. Até quando, irmãos, nós vamos escolher viver uma vida de tormenta? A Bíblia diz que Jesus morreu para que nós pudéssemos viver uma vida de paz, mas nós escolhemos viver uma vida de tormenta. Não, e para melhorar isso ainda, a Bíblia fala que Jesus nos deu uma paz tão grande que ela excede todo entendimento. Olha a paz que nós encontramos em Jesus. É uma paz que não há palavras para pronunciar, que não tem como entendermos essa paz, mas essa paz nós encontramos somente em Jesus. Fora de Jesus é dor, é tormenta, é dar com a cara na parede. E essa manhã, irmãos, foi preparada especialmente para louvarmos e adorarmos a esse Deus, e para que esse Deus pudesse falar para a sua noiva, para a sua igreja, para os seus filhos: não há mais tempo a perder. Volte correndo, volte correndo. Eu não sei, como eu disse, você chegou aqui nessa manhã, mas se você está aqui é porque ainda há esperança. Há esperança, há esperança. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com vocês.